Bom, pessoal, partindo então agora da planta física da UTI, eu coloquei aqui alguns dados, 19 itens na verdade, dos espaços que normalmente vocês vão ver dentro de uma UTI. Então, existe uma área coletiva, que é a área que a gente chama de tratamento, em que pode ser quarto e boxe. Qual é a diferença entre um e outro? Quarto normalmente é dividido com parede, tá? E aí é como se fosse se assemelhasse a um apartamento de uma unidade particular. Já o box ele vai ser dividido normalmente por cortina, mas também há separação, tá? Independente de um ou outro, normalmente há sim a separação para preservar a individualidade de cada paciente, tá? Aqui está dizendo que tem que ter uma largura de 3 metros entre os leitos. Isso significa que as macas, por exemplo, ou camas, não podem estar tão próximas, tá? Lembrando que isso é uma RDC, é uma recomendação. Pode ser que vocês conheçam hospitais que não sigam esta recomendação, tá? E aí eles estão em desacordo com a recomendação feita por essa diretriz aí, tá? Então, tem que existir também um quarto ou um box de isolamento, isso para aqueles pacientes, principalmente de isolamento de contato. Se for isolamento aerossol ou isolamento de gotículas, é necessário que seja quarto mesmo, tá? Porque o paciente tem que ficar individualizado, porque as partículas do ar carregam aí as gotas ou os aerosóis, tá? Então, quando for isolamento por aerossol e por gotícula, é recomendado que seja quarto ao invés de box, tá? Isolamento de contato, só o box já dá conta. Tem que ter um posto de enfermagem, e aí é necessário que tenha um a cada 10 leitos, se porventura a gente tem 15 leitos, é necessário que se tenham 2 postos, tá? Uma área em que o médico vai fazer a prescrição médica, uma sala de utilidades, uma sala do povo da administração, uma copa, uma rouparia, uma sala de preparo, tanto de materiais quanto de equipamentos, depósito de equipamentos. Aí tem que ter sanitário com vestiário masculino e feminino para os funcionários, sanitário para os pacientes e para os funcionários, tá? Bem como para os visitantes. Então, é importante que a gente lembre que na UTI, quando tem uma visita, a gente tem que orientar o visitante que ele não pode usar o mesmo banheiro do paciente, isso porque ele veio de um ambiente externo e não é interessante que ele traga nenhum tipo de contaminação para aquele paciente, ou caso seja um isolamento, para que ele não leve, né, a contaminação para fora do hospital. Então, os acompanhantes, tanto os acompanhantes como nós, profissionais, devemos utilizar um banheiro diferente daquele do paciente, tá? Por isso que aqui eles colocam como sanitário público. A sala de espera tem que existir, tanto para os acompanhantes quanto para os visitantes, depósito de material de limpeza, sala de reuniões, e aí aqui vem como opcional, veja, isso porque pode ser que esta sala de reuniões da enfermagem esteja em uma outra unidade, não necessariamente na mesma unidade da UTI, tá? Quarto de plantão, isso significa que o médico que vai fazer o plantão, né, que é o médico intensivista. Então, dentro de uma UTI, a equipe médica ela é denominada assim, médicos intensivistas, ou seja, eles ficam 24 horas no setor e eles não podem se ausentar de jeito nenhum. Por isso que tem que ter um quarto de plantão com banheiro, porque é ali que ele vai descansar, né, e permanecer durante todo o período de plantão dele. Então, se ele der plantão de 24, 48 ou 72 horas, não importa, ele não pode sair da unidade, precisa permanecer ali, tá? A área de estar para a equipe de saúde, aí também é recreativo, né? Pode ser que o hospital tenha ou não, é opcional. E uma área de expurgo. Reparem que, como eu disse no vídeo anterior, a planta física de uma UTI, ela é praticamente a estrutura que um hospital inteiro tem. Então, é uma estrutura hospitalar dentro do hospital em uma única unidade, tá? Isso porque a demanda, né, desprendida ali de atendimento ao paciente crítico é uma demanda bastante específica e requer, sim, toda essa infraestrutura, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma foto de mais ou menos como deve ser uma UTI. É claro que as formulações aí podem mudar de uma instituição para outra, tá? Mas vejam, aqui são box separados, tá vendo? Por cortinas. Então aqui tem um leito, aqui tem outro leito. Reparem que cada leito, como eu circulei aqui para vocês, deve dispor de uma rede de gases. E aí eu peço que vocês relembrem o que vocês estudaram lá nos auxiliares, né? No auxiliar de enfermagem,
para saber do que compõe a régua de gases, e a gente pode conversar sobre isso depois também. Cada leito vai ter um monitor multiparamétrico, e esse monitor multiparamétrico, que é esse mesmo que vocês estão vendo aqui, ele vai estar ligado a esta rede aqui, ó, que a gente chama de parametrização. O que é isso? Uma central, um computador, que registra, né, e mostra na tela os sinais vitais de todos os leitos, tá? Reparem que esse posto de enfermagem ele é central, então a gente tem uma visão 360 graus de todo o ambiente, mas mesmo assim, de repente, eu estou aqui no telefone, por exemplo, eu consigo visualizar esse monitor que está mais escondido, caso a cortina esteja fechada, aqui por essa monitorização multiparamétrica, tá? Então é importante sim que se tenha essa monitorização. Hospitais que não tenham uma tecnologia muito avançada, é possível que não disponham disso, né? É possível que há necessidade de olhar aqui diretamente para cada um dos monitores. E aí, eu vou trazer vocês a um detalhe bem importante. Reparem que aqui tem um monitor onde eu tô com a seta. E a cortina, ela aqui é feita de redinha. Se fosse o caso deste hospital não ter esse monitor multiparamétrico aqui, que faz a parametrização dos sinais vitais, ou seja, que faz a mesma leitura que está aqui aparece nessa televisão, essa cortina, ela deveria ser aqui, ó, essa parte de rede até aqui embaixo. Para quê? Porque mesmo que a cortina esteja fechada, é possível que o profissional daqui do posto de enfermagem consiga visualizar os sinais vitais. Então pode ser que lá no Mandaki, como é possível que não tenha, né, essa parametrização, ou seja, esse monitor central que mostra os sinais vitais de todos os leitos, é possível que as cortinas sejam aqui mais baixas, né, em relação a esta redinha. Então esta redinha aqui seja mais comprida, justamente para que seja possível a visualização do monitor, mesmo com a cortina fechada. Então esse é o intuito de ter esta redinha aqui na cortina, tá? Isso daqui vai se assemelhar quando vocês tiverem também centro cirúrgico, que vocês virem a recuperação anestésica. Então, uma recuperação anestésica ela tem basicamente a mesma estrutura que uma unidade de terapia intensiva, isso porque o paciente passa ali na recuperação anestésica por um momento crítico, né? Um momento mais crítico pós-cirúrgico. Então, a UTI também vai ter essa mesma ideia. Reparem que é um ambiente bastante iluminado, cada leito também vai ter um ventilador mecânico, ou seja, um respirador mecânico. E aí no final, lá mais para o final das nossas aulas, eu vou colocar para vocês um tema que é a tecnologia hospitalar, para que vocês conheçam um pouco dos equipamentos que a gente tem aí dentro de uma instituição hospitalar. Mas reparem que cada leito vai ter existe essa maca aqui, que na verdade é a cama, né, do paciente, que permite que a gente faça várias posições com esse paciente, isso porque cada tipo de doença pode demandar um tipo de posição diferente. Tem a escadinha, vai ter lixo infectante. No posto de enfermagem, a disposição dos materiais vai ser de acordo com a necessidade de cada hospital. E reparem que também tem um carro de parada e um oxigênio de transporte. O que é isso? O carro de parada, ele vai ter que atender estes leitos, né? Então tem o desfibrilador aqui e dentro do carro tem as medicações que são utilizadas em uma parada cardiorrespiratória, tem um ambu. Vejam, se for necessário fazer uma ventilação mecânica no paciente, né? Uma ventilação manual, mecânica não, desculpa, uma ventilação manual, um aporte de oxigênio manual, tem o ambu aqui. E tem também o oxigênio, caso falhe, né, a rede de gases daqui, ou caso o paciente tenha que ser transportado, né, tenha que ser transferido desta unidade para outra. Então vejam que é um ambiente bastante preparado para atender um paciente crítico, porque um paciente crítico, como a gente viu nos slides passados, ele é um paciente instável, né? Então ele é um paciente que a qualquer momento necessita de uma intervenção de enfermagem, né? Uma intervenção de saúde ou uma intervenção médica. Então, por essa razão que ele fica nesta estrutura aqui. Bom, falando um pouquinho de monitorização hemodinâmica ou multiparamétrica, eu trouxe aqui no detalhe para que vocês conhecessem como que é o monitor. Então aqui é o monitor que fica ligado lá no paciente, então daqui saem os cabos. Quais são eles? Basicamente, eletrocardiograma, que são o que vocês mais conhecem, né? Que é essa linha verdinha aqui. É também possível ver a saturação de oxigênio sanguíneo, que é o O2 do sangue através do oxímetro, então esse aparelho também tem
tem oxímetro, não precisa daquele de dedinho, né? É possível a partir do monitor mesmo. Tem também pressão não invasiva, tem também pressão invasiva, tem concentração de O2 sanguínea, tem concentração de CO2 sanguíneo e de CO2 respiratório. Então tem vários parâmetros que a gente consegue ajustar. Deixa eu só fazer uma regulagem aqui, pessoal, e já volto para vocês. Então, esse monitor, ele é capaz de verificar todos esses parâmetros que eu coloquei aí para vocês. E aí aqui é o que pode ser que alguns hospitais tenham e outros não. Tá vendo que aqui é o monitor, cada leito vai ter o seu, mas as informações que estão aqui, elas são transportadas via cabos, né? Para esta outra televisão, e esta televisão é a central que fica aqui, ó. Então essa televisão é essa, que é praticamente uma tela de um computador, e aquele monitor que eu mostrei são esses, ó, que tem um em cada leito. Então todas as informações de cada um desses pacientes vão ser mostradas aqui, né, neste monitor central, isso para facilitar aí a interpretação da enfermagem em relação ao cuidado, para que seja mais imediato, né? Então não há o risco da gente não ver o que está acontecendo. Lembrando que estes monitores, eles são monitores que eles conseguem, né, a partir de uma programação, avisar para a gente quando tem algum problema. Então é possível que a gente programe esse monitor para que ele apite, por exemplo, né, para que ele emita um sinal sonoro de que aquele parâmetro do paciente não está adequado. Mas reforço, como disse na aula passada, se a gente não sabe quais são os valores normais dos sinais vitais, por exemplo, mesmo que o monitor emita um sinal sonoro para dizer que aquele valor está alterado, a gente não vai saber se aquele valor está, o porquê, né, que aquele valor está alterado. Então é necessário que vocês saibam, gente, de cor e salteado. Quais são os valores normais dos sinais vitais? Primeiro, quais são os sinais vitais, né? Então aqui no monitor vocês vão conseguir verificar todos eles. A única que falta, o único sinal vital que falta aqui é a dor, né? Que a dor não tem como ser mensurada a partir de um aparelho. Então, ela vai ter que ser mensurada de outras formas. E aí eu também vou pedir para vocês relembrarem, né? Quais são as escalas que a gente usa para verificação da dor do paciente, tá? Então, basicamente, o monitor multiparamétrico é ligado à central, como vocês viram. Aqui eu trouxe o sistema de distribuição de gases, que é aquela rede de gases que eu falei para vocês. Então aqui a gente consegue um aporte de oxigênio, de ar comprimido, a rede elétrica também fica aqui, então tem tomadas 110, tem tomadas 220, e aqui tem um equipamento, que na verdade não é um equipamento, né, mas pode ser considerado porque também há equipamento dele, mas que é um dispositivo que a gente usa e ele é de extrema importância em um leito de UTI, que é o aspirador. O aspirador a vácuo é esse negocinho que vocês estão vendo aqui. Então ele é composto por um manômetro, né, que é esse negocinho preto, o copinho de vidro e uma extensão. Com este dispositivo, a gente consegue evitar, inclusive, por exemplo, um momento de complicação que o paciente faça uma broncoaspiração. Então, por isso que ele é fundamental ter em cada leito da UTI, tá? E é nossa responsabilidade, responsabilidade da enfermagem, garantir que sempre esteja disponível caso haja uma emergência. Então, a gente não pode deixar para ver isso no final do plantão, por exemplo. O que eu quero dizer é que assim, a gente chega no plantão, todas essas coisas que eu estou passando para vocês têm que ser verificadas antes de vocês iniciarem os atendimentos, né, os trabalhos de enfermagem propriamente dito. Isso porque eles são dispositivos que auxiliam no tratamento de uma emergência. Então, se eu deixar para, por exemplo, montar um dispositivo como esse, num leito de um paciente grave, somente a hora que ele tiver uma complicação e necessitar de um atendimento rápido, o paciente não vai conseguir ser atendido. Então, certamente a gente não vai conseguir atender com eficiência, né? Então, aqui, com esse dispositivo, por exemplo, a gente pode sim evitar uma broncoaspiração, caso o paciente vomite lá, sei lá, o médico está atendendo e pede o aspirador. Se você tem esse dispositivo à mão já na hora, montado, né, sem a necessidade de ir atrás do pote, atrás da extensão, a gente já consegue cortar um caminho, facilitando o atendimento e aí
melhorando, né, a prospectiva de atendimento positivo desse paciente, para que esse atendimento não seja uma catástrofe, né, como pode ser. Então, esses equipamentos têm que ser verificados antes. Na apostila, na verdade, eu não sei se vocês dispõem, tá, dessa apostila. Se não disporem, não tem problema. Por quê? Porque eu trouxe o print aqui para vocês. Porque antigamente, vocês se fizeram um auxiliar na escola, lembram que tinha a apostila lá. E daí depois da apostila nós passamos para o livro. Então não tem problema. Se vocês não têm nenhum nem outro, não se preocupem, ele não nenhum nem outro vai ser imprescindível aqui para as nossas aulas, mas quem os tiver precisa também utilizá-los como material de apoio. Então, se vocês quiserem aí, quem tiver, né, quiser folhear a parte lá de UTI, trazer as dúvidas para a gente esclarecer, ou quem tiver a apostila também pode fazer. Se não, quem não tiver, sigam aqui os vídeos e os materiais que eu vou deixar para vocês na plataforma, que também vai dar super certo, tá? Não vai faltar nenhum tipo de conteúdo para vocês que esteja lá e não esteja aqui, tá? Então eu trouxe para vocês mais ou menos, olha lá, quais são os materiais e equipamentos necessários para o funcionamento de uma UTI. Então a gente viu a estrutura e aqui tem que ter, ó, um carro de emergência como a gente mostrou, monitor com desfibrilador, como a gente mostrou, negatoscópio, para quem não lembra o que é a placa branca que fica na parede, quando a gente acende uma luzinha é possível ver o raio-x de um paciente, né? Aspirador portátil, então é aquele aspirador que eu falei, só que de uma forma elétrica, que caso aquele falha tenha a possibilidade de ligá-lo na rede elétrica. Glicosímetro, para quem não sabe, é o medidor de destro, né? Destro é a marca. Por isso que a gente chama de glicosímetro. Glicosímetro pode ser qualquer aparelhinho que verifique a glicemia do paciente. Então é necessário que a UTI tenha também. Eu não posso de repente precisar verificar a glicose e ter que sair correndo para outra unidade para pegar. Ventilômetro ou vacuômetro, que é o vácuo que eu mostrei para vocês, marca-passo provisório, isso também, principalmente se for uma UTI de especialidade, tipo aquela UCO que eu falei para vocês, né, nos slides da aula passada, que é uma unidade coronariana, é imprescindível que ela disponha desse tipo de material aqui. Uma geladeira para conservar medicamentos, e aí vocês devem ter tido já bastante contato com o medicamento que é bem comum que seja conservado em geladeira, que é a insulina. Então há necessidade sim de ter essa geladeira no setor, isso porque eu não posso todas as vezes que necessitar desse medicamento sair do setor, pegar a insulina e voltar. Então tem que estar à mão ali. Recipiente adequado para aquecimento do quê? Das soluções, né? Ou mesmo da água para banho nesse paciente. Então há necessidade sim dessa UTI ter. Veja, tudo que eu coloco para vocês aqui, pessoal, eu preciso que vocês tenham bastante discernimento para entender que são recomendações. É importante que as instituições se preocupem em ter estes dispositivos, em ter estes equipamentos, mas não é porque está escrito que é garantia de que tenham, tá? E se um dia vocês forem trabalhar em uma instituição que não dispõe dessas coisas, cabe a vocês que sabem da informação auxiliar aí as chefias a entenderem da importância de ter esse tipo de equipamento, tá? Então, não é simplesmente para a gente se conformar e falar, ah, não, lá é uma porcaria, onde eu trabalho é uma porcaria, não tem esse tipo de coisa. É importante que a gente faça as pessoas acreditarem na importância daquilo para que haja transformação aí em um dia. Não estou dizendo que vai ter que chegar e vai falar que tem que ter, porque se não tem, tá errado, tá? Não é essa a postura profissional que a gente espera de vocês. A postura profissional é que a gente espera de vocês é que tenham a capacidade de mostrar, né, a importância daquilo que vocês aprenderam durante todo o período do curso de vocês. Então, olha lá, ó, tem que ter material de oxigenoterapia em diferentes concentrações, por isso que eu mostrei para vocês o cilindro de oxigênio transporte, ou própria rede de gases que tem lá, o oxigênio. É importante que vocês conheçam os dispositivos, isso daí eu sei que vocês tiveram lá a introdução, então retomem a oxigenoterapia para saber quais os dispositivos que a gente tem disponível no mercado aí para oferecer oxigênio para o paciente, tá? Maca de transporte, caso haja necessidade de transferência para uma
um exame ou mesmo para a clínica, bandeja de curativo, bandeja de pequenas cirurgias para fazer suturas, por exemplo. Aqui eu coloquei para vocês, ó, bandejas de drenagem de tórax, que a gente vai ver mais para frente, diálise peritoneal, que também veremos para frente, flebotomia, que também veremos mais para frente, e também instrumentais que possam auxiliar em biópsias, tá? É importante que essa UTI disponha de tudo isso. Aqui eu deixei mais uma lista lá de materiais e equipamentos, então tem que ter ar comprimido, eletrocardiógrafo, aparelho de radiografia, tem que ter aparelho que faz uma oftalmoscópio, por exemplo, faz um exame de vista, tem que ter ventilador mecânico, tem que ter um monitor beira-leito, como vocês viram lá, adaptador para o monitor, máscara de oxigênio de diferentes tamanhos, termômetro, aparelho de pressão, estetoscópio, ressuscitador manual, que é o carro de parada, bomba de infusão contínua, suporte de frascos de drenagem, balança, kit de CPAP, a gente vai ver mais para frente também, que é um dispositivo não invasivo de ventilação. Então vocês também vão aprender. Então vejam que é uma porção de equipamentos. Aqui eu trouxe a foto para não ficar tão distante para vocês. Então lá, ó, a fotinho de um carro de parada, a fotinho de um negatoscópio, para quem não sabe é isso aqui, o ventilômetro portátil, que é o vácuo, aquele... aliás, o ventilômetro, que é um aparelho respiratório, ventilador mecânico, né, portátil, então se o paciente precisa ser transferido e ele está ligado ao ventilador mecânico, é através dessa válvula aqui que ele vai respirar, o marca-passo provisório, que é um aparelhinho como esse, o aspirador portátil, aí agora tá certo, falei errado lá em cima, o aspirador portátil, que é esse aqui que funciona como vácuo, só que ele não é ligado na rede de gases, ele é um aparelho eletrônico, tá? Então ele é ligado na tomada, o glicosímetro, uma geladeira, uma estufa, né, ou aqui para banho-maria para aquecer as soluções, como eu disse a vocês, o desfibrilador, e aí aqui tem dois tipos, a maca, oxímetro de pulso, que é o mesmo que pode ter aqui, ó, no ventilador, no monitor multiparamétrico, e o ventilador mecânico, que cada leito também vai ter o seu. Tem também, olha lá, ó, medidor, né, de densidade de urina, dá para fazer alguns exames, o oxímetro de transporte, um aparelho de raio-x, um eletrocardiógrafo, que é para fazer eletrocardiograma impresso, aquele aparelhinho que faz exame de vista, um aparelhinho que faz exames de ouvido, termômetro, esfigmomanômetro, tudo que eu coloquei para vocês na lista tá aqui, ó lá. Estetoscópio, umbu, bomba de infusão contínua, os suportes para a gente colocar os frasquinhos de drenagem, vai ter balança, vai ter aquele CPAP que eu falei para vocês, ó, que a gente vai aprender mais para frente para que ele serve, tem o papagaio, tem a comadre, então são todos os dispositivos que tem que estar à mão. Um biombo, caso seja necessário fazer algum procedimento e não tenha cortina, foco auxiliar, então caso seja necessário um foco de luz, mesinha, outro esfigmomanômetro portátil. Então, vejam, são todos equipamentos que estarão à disposição da UTI, isso porque a gente considera que são pacientes, mais uma vez, em condições críticas que podem necessitar de atendimento imediato, caso seja necessário, tá? Então, não quero, em hipótese alguma, que vocês gravem todos esses nomes, mesmo porque eu sei que talvez esteja um pouco distante da realidade de vocês, mas eu preciso que vocês entendam, principalmente, que a unidade, a complexidade de uma UTI é tamanha a ponto de ter que ter à mão todos esses dispositivos para o atendimento de um paciente, seja um atendimento de emergência ou mesmo um atendimento de rotina, tá? Então, lembrando que mais para frente nas nossas aulas, quando a gente estiver mais acostumado aí, eu vou colocar para vocês uns slides que vão falar um pouco sobre a tecnologia, as tecnologias que a gente utiliza dentro da UTI, e aí eu mostro mais ou menos como é que fica, né, cada funcionamento dos aparelhos, né? Claro que a gente não vai falar, não vai se aprofundar isso, mas
eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona, e aí a gente dá continuidade nas aulas, tá, pessoal? Eu vou deixar o próximo tema em um outro vídeo, só para ficar separadinho para vocês terem a oportunidade de assistir de formas separadas, mas também faz parte da aula de hoje, tá? Até o próximo vídeo.